Só para eu me localizar aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão. A minoria, ok, obrigado. Para vocês, quem é noivo? Quem é noivo? Namorado, noivo. Tá. Para vocês, você fala, mas é perdão no casamento, então isso não interessa para mim. Na verdade, não. Eu acho que um grande erro que nós cometemos, nós da igreja cometemos, é que a gente só vai falar sobre os problemas do casamento depois que já casou. Casou, o solteiro fala muito sobre namoro. Congresso de jovens fala sobre namoro. Seminário, retiro de jovens vai falar sobre namoro, sexualidade. Mas a gente não fala sobre casamento. E é muito mais inteligente a gente preparar para o casamento quem ainda não entrou nele, para que a gente possa sanar problemas, tirar dúvidas, mudar conceitos equivocados antes que você comece uma vida conjugal. Mas aí a gente entra despreparado no casamento. E por isso comete muitos erros. E aí vem a crise. Então é bom que vocês solteiros estejam aqui, porque o que vocês vão ouvir aqui hoje vai ajudar vocês a já se preparar para o casamento futuro que vocês vão ter. E quem sabe, evitar que vocês cometam erros que viriam a gerar crises. Tá bom? Quem aqui é casado? Faz assim. Grande maioria. Ok, o que eu vou falar aqui hoje? Nas minhas pesquisas sobre problemas conjugais, necessidade de perdão no casamento, etc., constatei o seguinte: as grandes crises que acontecem no casamento são frutos de erros que nós cometemos. Em linguagem bíblica, pecado. A maioria dos problemas que a gente tem no nosso casamento são fruto dos nossos erros. Eu vou falar erros, mas quando eu falar erro, você entende pecado aí embaixo. E eu analisei 3 principais formas de você errar no seu casamento. E eu vou falar sobre essas formas. Para quê? Para que você reflita sobre a sua vida, e esse aqui vai ser um encontro de muita reflexão, e preste atenção se você não está cometendo esses erros, porque se você comete, ainda há tempo de consertar. Então, existem 2 partes dessa palestra aqui. Primeiro, que você analise aquilo que você já vem cometendo, para que você não mais cometa esses erros. Ou seja, para que você não continue gerando crises do seu casamento, problemas, discussões, mágoas, etc., por cometer erros. E também você se precaver para que você possa evitar erros futuros. Ou seja, a gente vai tratar de prevenir erros futuros e vamos tratar de como resolver os erros já cometidos no casamento. Com isso, a gente vai tentar pegar um panorama, passado, presente e futuro, para tentar, do ponto de vista bíblico, sanar as questões que possa, porventura, haver no seu casamento. Eu quero dizer que eu não sou psicólogo, então eu não sou um autor de livros de autoajuda, eu sou um teólogo. Então o que nós vamos falar aqui não é psicologia, isso eu deixo com quem entende. A minha praia é Bíblia. Então eu vou compartilhar com vocês a perspectiva bíblica sobre isso. Amém? Tudo bem. Vamos começar falando sobre as 3 principais formas de você errar no casamento. Para isso eu quero fazer um pedido. Os casais que aqui estão presentes, por favor, fiquem de pé. Só os casais casados. Solteiros não. Vire-se de frente um para o outro, por favor. Muito bem. Olhe nos olhos do seu amado, da sua amada. Mas não entra no enlevo, não. Ouve aqui, presta atenção em mim, tá? Eu quero pedir para vocês que vocês se beijem e se abracem. Calma, calma. Mas que fome é essa, gente? Vocês estão... Eu sei que hoje é sábado e tal, mas calma. Prestem atenção no que eu vou dizer. Eu quero pedir, por favor, que vocês se beijem e se abracem, mas sem se encostar. Podem ir. Vai, gente, não olha para mim, não. Tem gente se encostando, olha aí os transgressores. Ô transgressores, se afastem, é sem se encostar. Muito bem. Tá complicado, gente? Sim. Então agora uma segunda parte. Eu quero que vocês se beijem e se abracem. E preste atenção no barulhinho que vai fazer, que eu adoro esse barulhinho. Se encostando, pode ir. Ó o barulhinho. Que gostoso. Muito bem. Muito obrigado. Podem se sentar. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre as 2 situações? A primeira e a segunda.
O que em um houve, na primeira ocasião houve, que na segunda não houve, ou vice-versa? O que vocês acham? Quem quer arriscar? Contato. Pronto, checkmate, obrigado. Contato, proximidade, intimidade. Aquela primeira situação, aquilo é casamento? É? Viver junto, o amor que não se encosta, é casamento? Não. Por que o beijo e o abraço são símbolos do amor? Porque cá entre nós, para analisar friamente. Pensa que você é um ET que chega na Terra e você vai analisar o amor. Aí você vê duas pessoas encostando uma na outra, a parte que elas usam para falar e para comer, e fazer assim, fazer um estalo com a boca. Aí o ET vai olhar para você e falar assim, que coisa bizarra. Isso demonstra amor? Por que isso demonstra amor? Porque é um ato de extrema intimidade. Você respira a respiração do seu amado. Você sente o gosto do seu amado. Você tem um contato próximo com o seu amado. E isso é um símbolo do que vocês representam um para o outro. Então, é um símbolo do contato que vocês precisam ter. Porque um casamento onde não há proximidade, não há contato, não é casamento. Então, vocês têm que entender o casamento de vocês desta maneira simbólica. Quanto mais próximos vocês forem, mais vocês vão ter contato. Faz sentido até agora? Sim? Só que quando você tem contato, isso vai gerar um fenômeno da física. Que fenômeno é esse? A irmã está afiada, hein? Brincadeira. Quer vir aqui falar comigo? Estou achando que ela está falando melhor do que eu, gente. Maravilha. É isso aí. Onde tem contato, vai ter atrito. Naquela primeira situação teve atrito? Não. Por quê? Porque estavam distantes. E isso, obviamente, é uma metáfora. Distante, não tem atrito. Quanto mais próximo você for de alguém, mais atrito isso vai gerar. E quando você vai para as forças da natureza, agora a irmã vai se acertar, ganha o prêmio, tá? Quando você tem atrito nas forças da natureza, o que isso gera? Atrito na natureza gera uma coisa chamada erosão. Sabem o que é erosão? Existe a erosão eólica do vento, a hídrica, que é a do mar, né, provocada pela água, a água da chuva. Então eu quero que vocês imaginem, por exemplo, uma encosta de um barranco à beira do mar onde bate a onda. Está inteirinha. Mas aquele atrito, uma onda, outro atrito, outro atrito, outro atrito. Com o passar do tempo, o que isso vai gerando naquela encosta? Não vai gerando uma erosão? Vai gerando uma erosão. É natural que se veja isso. Só que se a gente não fizer nada a respeito, o que vai acontecer? Vai erodir, vai erodir, vai erodir, vai erodir, e um dia aquilo desmorona. É assim que funciona, sim ou não? Então, quanto mais próximo, mais atrito vai ter. Se você não faz nada a respeito desse atrito, vai erodir a ponto de desmoronar. Na vida conjugal, o nome disso é crise. Um atrito um dia, outro atrito outro dia, outro atrito, parece um trava-língua, né? Outro atrito, e mais atrito, mais atrito, mais atrito. Se você não faz nada a respeito, vai gerar desmoronamento. E um dia a casa cai. E aí você vai ter crises conjugais, você vai ter divórcio, você vai ter agressões, você vai ter ofensas. Queremos evitar que isso aconteça. 3 tipos principais de erros que nós costumamos cometer. E aqui é um momento de profunda reflexão. E aqui eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu já fiz essa palestra algumas vezes em alguns lugares. E eu quero dizer para você o seguinte. Uma regra durante essa palestra. Um mandamento para vocês. Tudo que eu falar é para você, não é para o seu cônjuge. Então você está proibido de ficar fazendo assim, ó. Está ouvindo? Está ouvindo? Olha aí, olha Deus falando aí. Proibido. Ninguém pode beliscar, ninguém pode cutucar.
Porque senão a gente fica achando que Deus só fala a Deus, mas fala com Ele. Fala a Deus, mas fala com Ele. Não, é para você que eu estou falando. Se Deus falar com o seu cônjuge, deixa o seu cônjuge com Deus. Você não é o sentinela da vida do seu cônjuge. Você é o sentinela da tua vida e dos teus erros. Amém? Nós teremos que prestar contas daquilo que nós fizermos. Então, proibidos cotovelar o outro. Combinado? Sim? Vamos lá. 3 tipos de erros que você pode cometer. São erros em ações, omissões e inversões. Vamos falar para a gente fixar isso? Erros em? Vamos começar falando de ações. O que são ações? Erros por ações. Uma ação é algo que você faz, não é isso? Então, na nossa vida conjugal, nós podemos cometer 2 tipos de erros por ação. Atitudes, ou seja, aquilo que você faz, ou palavras, aquilo que você fala. E aí, dentro da sua cabeça, eu peço que você comece a passar um filminho aí dentro, analisando as coisas que você faz. E que muitas vezes você varre para baixo do tapete, até porque é mais cômodo não pensar nos erros que você comete. Coisas que você faz, por exemplo, e que podem gerar atrito no seu casamento. E de repente podem estar gerando atrito neste momento, nesse casamento. Traições. Isso é óbvio, né? Crente adora falar de pecado sexual, então isso aí não preciso nem entrar muito nesse caminho. Porque você já sabe, uma traição gera atrito no casamento. Agressões. Quando o marido empurra a mulher, quando a mulher arranha o marido, agressão física. Infelizmente, isso ainda acontece muito nos dias de hoje. E coisas que a gente normalmente não para pensar sobre elas. Como egoísmo. Eu comecei logo pela traição e pela agressão, porque isso aí não tem discussão. Mas agora vamos falar sobre coisa que a gente não costuma pensar. Egoísmo. Quando você é egoísta com a sua esposa, quando você é egoísta com o seu marido, e você age pensando só em você e não no outro, você está gerando erosão no seu casamento. Desrespeito. Quando as suas atitudes diminuem o outro, desonram o outro. Será que você faz isso com seu cônjuge? Quando você despreza as coisas que o outro gosta, quando você desdenha as necessidades, aquilo que é importante para o outro, isso gera atrito, isso vai magoando, isso vai ferindo, isso vai gerando uma ferida que gangrena com o tempo, se você não fizer nada a respeito. Arrogância, quando a pessoa acha que sabe tudo. Nós homens então somos mestres em ser arrogantes no nosso casamento. A gente acha que a gente que é o tal. Afinal, Deus me botou por cabeça e não por cauda. E a gente vai, muitas vezes, assumindo uma postura arrogante. Prepotência. E eu estou falando de conceitos, coisas bem profundas. E agora deixa eu falar um pouquinho de coisas menos profundas, mas que, acredita em você, gera atrito para dedéu no casamento. Como, por exemplo, arroto na mesa. Está rindo porque você faz, né? Coisinhas que a gente acha que não tem importância. Ah, mulher, já casou mesmo? Sabe como eu sou? Já me viu até pelado? O que tem a fazer um arroto na mesa? E a mulher olha para aquele cara que ela achava que era o príncipe encantado, do topete com laquê do cavalo branco, e vai descobrindo que ele na verdade é o Shrek. Porque mulheres, principalmente as solteiras, deixa eu avisar para você, todos nós homens somos o Shrek. Nós não somos o príncipe da Branca de Neve. Vocês acham que quando eu casei com a minha esposa eu tinha isso aqui? Eu falei até para o pastor Paulo ontem que eu tenho uma síndrome rara que quanto mais doce e massa eu como, mais o meu peito afunda. Então parece que a barriga está para frente, mas é o peito que afundou, tá, gente? Eu não era assim. Eu era bonitão. Agora estou aqui todo caído, pelancudo, cheio de negócio para cá, negócio para lá. A gente vai mudando. E a gente espera o príncipe encantado, a princesa encantada. Aí a gente casa, achando que ela vai usar Chanel número 5 todo dia de manhã. E aí você acorda, bom dia, ela, bom dia. Aí você vê aquele mau hálito, que Deus me livre.
Gente casada, estou falando besteira? Sim ou não? Não é assim? A gente casa com a ilusão de que a gente vai se casar com um príncipe. E não vai. E a princesa vai engordar, vai ter pneuzinho, vai ter pé de galinha, vai ter celulite, vai ter TPM. Essa é a vida real. E a gente, por isso que muitas vezes, quando nós estamos em crise, quando a nossa erosão é tão grande, a gente se deixa levar e a gente pula a cerca. Porque a gente descobre como o nosso cônjuge na realidade é, e a gente olha para quem está lá e olha, não, mas a princesa é aquela. Olha como ela chega todo dia cheirosa aqui. Sabe nada, inocente. Aí você para da mulher, casa com a outra e vai descobrir que a outra era Fiona também. É a vida real, pessoas reais. Somos nós. E as pequenas coisas, quando vão acumulando, porque entenda uma coisa, a calcinha usada, pendurada no chuveiro, que o seu marido olha e... Né? Isso, e se ele fala para você, se você fazia isso quando solteira no seu banheiro de solteira, tudo bem. Agora você casou e você sabe que isso desagrada ele fala, meu amor, não deixa essa calcinha usada aqui, está complicada a coisa. Você vai lá, não, mas eu sempre fiz assim na casa da mamãe, agora eu quero continuar fazendo. Não entendeu nada sobre casamento. Né? Acha que vai casar e vai continuar sendo solteiro. Não entendeu nada. E vai continuar fazendo. Aí ele chega no dia seguinte, poxa, mas eu não pedi. Mas eu sou assim, você casou comigo assim, tem que se sujeitar a isso. Sabia como é que eu era antes? Papo furado, gente. Não deixa o diabo enganar vocês com esse papo, não. Quando você casa, muda muita coisa. E aí, um dia o arroto na mesa, no outro dia a calcinha no chuveiro, outro dia as coisas, né? Aquele marido que chega do trabalho, a esposa passou o dia limpando a casa, está o brinco, velas em cima da mesa, aí ele chega assim, tira os sapatos, fica só com aquela meia preta, né? Mulher adora essa coisa assim, né? O homem descalço andando em casa assim com aquela meia assim, já viu? Aquela coisa. Vocês gostam, mulheres? Não gostam disso? Aquela coisa linda que aquele marido andando de meia preta pela casa, com aquela cueca usada de 5 anos, cheio de furo já, meio elástico frouxo. Vocês não gostam? E aí ele chega, joga tudo para lá, sapato para um lado, para o outro, e se joga no sofá e você olha, e aquele romantismo todo daquela tarde vai... Sim ou não? E a gente acha que isso não tem importância. Tudo importa no casamento. Porque o que você está dizendo para o seu cônjuge, quando você diz, vou continuar fazendo essa pequena bobagem que você já disse que não gosta, você está dizendo para ela que o que ela pensa, ou o que ele pensa, não é importante para você. E isso machuca. A gente brinca sobre essas coisas, mas esses pequenos desrespeitos vão se acumulando, e vão se acumulando, e vão se acumulando. E tem uma hora que, meu Deus do céu, por que essa pessoa casou comigo? Não dá a mínima para o que eu penso. É só ele, só ele, só ele, ou só ela, só ela, só ela? E eu? E o que eu penso? E o que é importante para mim? Cônjuges, mudem. Quando? Sempre. Já estou casado há 15 anos. Eu, por exemplo, eu estou casado com a Alessandra há 19 anos. Ano que vem faço 20 de casado. Sinto a necessidade de todos os dias mudar em algo, melhorar em algo. Porque eu também erro. Se você se conforma com aquela ideia diabólica de que você já está casado há muito tempo, então já está tudo certo, já está acostumado, tem que ser assim, é como eu sou. Meu amigo, você está profundamente enganado, porque você está sabotando a felicidade do seu cônjuge. E quando você sabota a felicidade do seu cônjuge, você está sabotando o seu casamento. Deus, em Gênesis capítulo 1, diz que Deus criou os astros do céu. Ou seja, Ele criou as estrelas, os planetas, as galáxias, as coisas enormes de tamanhos que a gente nem pode imaginar. Mas depois Ele fala que Ele criou também a pequena semente. Então Deus se preocupou com o macro e também se preocupou com o micro. O cosmos é importante, mas sem a semente a gente não come batata, não come abacate, não come fruta. Semente importa, pequenas coisas importam. E às vezes o que você faz, as suas ações, não são as atitudes, são as suas palavras. É quando você briga, aquela hora da briga em que você bota para fora um monte de coisa e vai ficar cravado na lembrança do seu cônjuge para o resto da vida aquilo que você falou. Cuidado.
ofensas, rebaixamentos. Aí ela se prepara toda, compra aquele vestido novo, perfume, né? E aí, meu amor, estou bonita? Ih, sei não, está parecendo aí os pneuzinhos, a Michelin ali está... Acabou, machucou, atritou. Seu insensível, toma vergonha na cara. Existem formas diferentes de você falar a mesma coisa. Às vezes você tem um rapaz que está sentado na janela, e você pode chegar e falar assim: ô seu imbecil, idiota, estúpido, você não vê que você vai cair lá embaixo, vai se machucar, sua anta. Ou você pode chegar e falar assim: meu querido, por gentileza, não fica aqui não, você pode se machucar lá embaixo, vamos sair daqui. Eu não disse a mesmíssima coisa, mas de formas diferentes. Você pode olhar para sua esposa e você pode até pensar: poxa, o pneuzinho está ali, mas, meu amor, por que você não usa aquele vestido rosa que se adequa muito mais à sua beleza? Olha aí, homens, olha a dica aí. Não, querido, essa camisa aqui, né, eu, por exemplo, essa barriga aqui eu não tinha não, tá, gente? Ganhei há pouco tempo. Aí eu tenho ainda umas roupas lá, né, que eu tento usar, aí eu boto, eu fico parecendo a coisa mais ridícula do mundo, aquele baby look, com aquela barriga esticada assim, né? E aí, meu amor, eu quero aproveitar a camisa, não quero me desfazer dela, né? E aí, meu amor, ainda dá para usar essa camisa? Ela olha para mim e fala assim: meu amor, você é sempre lindo, mas com aquela camisa branca nova, tamanho XXG, você vai ficar muito mais lindo. Pronto, ganhou o coração. Aquela noite vai ser festa. Gente, hoje é sábado, anota a dica. Então, você erra muitas vezes por ações, pelo que você faz e pelo que você fala. Faça na sua cabeça uma retrospectiva das suas atitudes. Você tem errado por ações? Se você não tem certeza, pense nas coisas que o seu cônjuge reclama constantemente de você. Quais são essas coisas? Excelente termômetro. E você acha chato seu cônjuge reclamar de você. Preocupe-se no dia que o seu cônjuge parar de reclamar de você. Porque aí significa que ele já não te dá mais a mínima. E aí, meu amigo, você está no 47 do segundo tempo. Você tem que ir para os pés do Senhor. O que você tem feito no seu casamento, em termos de ações, que tem gerado atrito? Segundo, erros por... Lê lá. Está escrito omissões lá? Está faltando alguma coisa, não é? O quê? Omissão é exatamente isso. Omissão é quando você... Aí é o oposto da ação. É quando você deveria estar fazendo algo e você não está fazendo algo. Tiago 4,17 diz: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Se você tem que fazer alguma coisa e você não está fazendo, você está pecando. E você está errando e você está gerando atrito. Vou dar algumas sugestões aqui para você pensar. Muitas vezes, o que falta na sua relação é diálogo. Uma coisa elementar. Você vai ouvir qualquer palestrante que fala sobre vida conjugal falar sobre diálogo. Por quê? Porque não tem como não falar. Um relacionamento é uma via de mão dupla. Eu falo, eu ouço, eu falo. É assim que a gente vai acertando as arestas. Como é que eu quero consertar uma erosão se eu não chego para consertar com o pessoal lá da equipe de obras e falo assim: ô meu amigo, agora segura de lá, a escavadeira vem por cá. Você tem que se comunicar. Mas às vezes você se omite no diálogo. Nós homens somos mestres nisso, né? A gente se cala, a gente segura, a gente não fala nada. E a mulher... Você não fala nada. Tudo bem. Conversa, gente. Conversa. O que está te incomodando? O que precisa melhorar? Não é só falar do outro. Meu amor, o que eu preciso melhorar? Me fala o que eu preciso melhorar. Você tem do seu lado a pessoa que mais te conhece na vida. Porque depois do casamento é a única pessoa que vai te ver sem roupa, é a pessoa que vai saber o som do seu ronco, que vai saber os sons que você faz no banheiro, vai saber as profundezas da sua realidade. Pergunte para ela o que precisa melhorar. Pergunte para ele. Às vezes o que falta é carinho, é pegar na mão, é passear de mão dada. Não, eu já casei e não preciso mais dessa coisa infantil de andar de mão dada com a minha esposa. No máximo eu abraço aqui, vamos lá, porque afinal de contas eu sou tal. Carinho. Meu amor, tá cansada? Deita aqui, deixa eu fazer uma massagem no seu pé. Rapazes, massagem no pé da esposa,
cobre uma multidão de pecados. Faz ela se sentir importante. Meu amor, marido, tá cansado, deita aqui no meu colo, deixa eu fazer um carinho no seu cabelo. Aí você fica lá, já não tem, né, Paulo? Pastor Paulo, né? Às vezes não tem mais cabelo, né? Mas mesmo assim, onde tem, você faz aquele cafuné, onde sobrou ainda um pouquinho de cabelo, né? Ai, meu amor, essa sua cabeleira principesca, coisa linda. Tô até arrepiada. Aí ele olha para você e fala, é assim, carinho. Mas às vezes a gente acha que não. Já casou, agora é só pagar a conta, limpar a fralda do filho e resolver as coisas. Não, gente. Mulheres, vocês querem maridos românticos, sim ou não? Só nos 3 primeiros anos de casamento ou até o fim da vida? Até o fim da vida, não. Mas a gente acha que romantismo tem prazo de validade. Onde é que está escrito isso? Carinho, romantismo. Às vezes o que falta, tem algumas crianças aqui presentes, então eu vou só falar mais ou menos, vocês vão me entender. O que falta é saliência. Estão entendendo? O que falta é SEXO. Sim. Entenderam agora? É porque tem crianças menores de idade aqui, então eu vou maneirar. Normalmente eu falo abertamente, eu gosto de escrachar. Porque o diabo não se preocupa em falar meias palavras, não. Mas a gente fica cheio de dedos para falar, né? Não, esse assunto eu não posso falar. Ué, vamos falar, gente. Para com essa bobeira. Às vezes falta isso. O homem está lá arranhando ladrilho. E a mulher, não é comigo isso aí não. Quando a Bíblia, inclusive, tem mandamento sobre isso. A Bíblia diz que o teu corpo não é teu, é do outro. Lamento informar. Sabe aquela plaquinha que nasceu junto com você? Este corpo pertence a mim? Aquele papo feminista de meu corpo, minhas regras. Primeiro que o seu corpo não é mais seu. Botou a aliança no dedo, se prepara. Seu corpo é do outro. E a pessoa está lá, porque às vezes é natural. Às vezes tem questões hormonais, às vezes tem questões psicológicas, às vezes conjunturais. A pessoa está trabalhando demais, está sempre exausto. E aí, essa parte do SEXO começa a reduzir. Começa a ser insatisfatório. E, gente, pessoas que têm necessidades nessa área, quando estão insatisfeitas, viram tigre. Não é? Estou vendo gente fazer assim, ó. Seja sábio, seja sábia, não vacile com isso. Gente, às vezes você está cansado, você pode até mesmo estar naquele dia que você não está muito empolgado, isso é normal, isso não é doença. Mas, gente, eu sei que vocês são criativos. Estão entendendo? Às vezes você não precisa correr uma maratona para alegrar o seu cônjuge. Você não precisa fazer malabarismo, puxar roldana, nada disso. Coisas simples, que já alegram. Sim ou não? Criatividade. Mas não, você acha assim, não. A pessoa tem que aceitar isso. Claro, gente, há situações. Às vezes a pessoa está passando por uma fase difícil, perdeu um parente. Tem questões que também o outro tem que entender. O problema não é ter momentos de dificuldade e de retração nessa área. O problema é você ter um comportamento constante de dizer não, ou de gerar algo insatisfatório. Homens, a mulher de vocês precisa de muito mais atenção do que você para sentir a mesma coisa que você sente. Mas você quer chegar lá, resolver tudo em 30 segundos e dormir. E a sua mulher fica lá. Sim ou não, mulheres? Não precisa falar não, que eu sei que você não quer criar casa com seu marido. Mas por dentro eu sei que você falou assim, ô glória, fala a Deus, eu sei, cara. Estou acostumado. Deixa que eu falo, não se preocupem não. Entendem, gente? Então, temos que ter atenção a essa área. Essa área é importante. Não é pouco importante. As pessoas têm essa necessidade. Deus nos criou com essa necessidade. A ideia de que a sexualidade no casamento é um problema é uma ideia católica, não é nossa, não é bíblica. Essa coisa de que Maria foi para sempre virgem, eternamente virgem, como se Maria, casada com José, fizesse sexo com ele como se isso fosse uma coisa deixá-la menos pura. Sexo no casamento é a coisa mais pura que existe. E é bonito, é agradável, gera intimidade, gera esse contato que vocês viram aí. Isso é bonito.
Ela é uma metáfora física da união dos dois como um só. Porque naquele momento vocês são um só, fisicamente falando. Valorizem isso. Então, às vezes o que falta é a proteção. É aquele homem que não protege. Mulher, vocês querem que o seu homem seja um homenzinho assim meio, não sei o quê, ou vocês querem um homem em casa? Fala a verdade. Nenhuma mulher casa com um homem para o homem ser um homem meio mais ou menos. Mulher quer um homem que a proteja, sim ou não? Aquele homem que casa com a mulher, aparece a barata na cozinha, ele vira para ela e fala assim, não, mata você. Rapaz, pelo amor de Deus, não decepciona a sua mulher. E é claro que a barata é uma metáfora, proteção contra todas as dificuldades da vida, apoio, proteção contra as próprias inseguranças dela. Ah, meu amor, eu engordei 20 quilos depois que eu engravidei. Você continua linda. E eu continuo te amando tanto quanto antes. Isso é proteger também. Proteger dos medos, das inseguranças, das dificuldades. Então, muitas vezes, nós temos faltado com coisas fundamentais. E nos omitimos em conquistar diariamente o nosso cônjuge, nos omitimos em tratar o nosso cônjuge como alguém único e especial na nossa vida, nos omitimos de elogiar, nos omitimos de respeitar, e de omissão em omissão, a gente vai gerando atrito. E se você vive uma vida conjugal em que você não faz o que tem que fazer, um dia, despenca. Tá claro, gente? Sim ou não? Amém. E em terceiro lugar, vamos ver se vocês guardaram até aqui. Quais são os 3 tipos de erros que a gente pode cometer no casamento? Primeiro, segundo, muito bem. Terceiro, o que são inversões? Inverter é virar-se em sentido oposto ao que é natural. É pôr-se às avessas. Então, inverter é quando algo deveria ser de um jeito no casamento e ele é de outro. E nós erramos nisso, principalmente quando nós deixamos de fazer aquilo que era o nosso papel bíblico fazer. Deus deu papéis muito claros para o homem e para a mulher no casamento. E quando nós não desempenhamos o nosso papel, vai degringolar, vai atritar. Porque nossa esposa casou conosco, esperando que nós cumpríssemos o nosso papel de homem na casa. E nós casamos com a nossa esposa esperando que ela cumprisse seu papel de mulher na casa, com todas as suas atribuições, com ônus e bônus. E que se quando você casa, você gera essa decepção de não cumprir aquilo que é esperado de você, você está errando por inversões. Um fato histórico que impulsionou muito esse tipo de erro foi o movimento feminista. E eu não demonizo o movimento feminista. Eu acho que em grande parte o feminismo deu muita dignidade para a mulher em algumas coisas. Porém, o radicalismo feminista gerou sérios e graves problemas na família ao redor da sociedade ocidental. Quando falou para a mulher que ela não precisava ser uma mulher, ela poderia ser um homem, e estava tudo certo. Entendem o que eu estou falando? Muitos homens hoje em dia são verdadeiros bananas, homens emasculados. Por quê? Porque eles foram criados numa sociedade em que muitas vezes ele via a mulher desempenhando um papel do homem e aquilo o acovardou. Então, quando ele entrou no seu próprio casamento, ele tenta até inconscientemente fazer com que a mulher seja o seu cabeça e não o contrário. E a Bíblia diz claramente que o homem é o cabeça da mulher. Isso não fui eu que inventei, foi a palavra de Deus. Foi Deus que inventou essa história. E o que significa isso? Aí vem aquela série de questões de submissão, blá, blá, blá. Eu não vou entrar por esses detalhes aqui. Agora, nós temos que entender uma coisa. O papel que nós temos no casamento não é porque Deus olhou e falou, vou criar um mais importante do que o outro, vou criar o outro menos importante, esse vai ser superior, aquele vai inferior. Não. Homens e mulheres, e preste atenção nisso, são iguais como seres humanos. Porém, são diferentes como homens e mulheres. O que isso quer dizer? Tanto homens quanto mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus,
têm a mesma composição, corpo, alma e espírito, são iguais em dignidade, são iguais em valor, são iguais em honra, são iguais na natureza pecaminosa, são iguais na eternidade que terão na sua existência. Iguais. Nesse ponto, a dignidade dos dois tem que haver. Porém, como homem e como mulher, tem diferenças. Homem menstrua, sim ou não? Mulher tem barba, sim ou não? Homem tem útero, sim ou não? Homem tem estrogênio, sim ou não? O cérebro do homem e da mulher é igual ou diferente? Somos muito diferentes. Então essa história de querer botar os dois como sendo iguais em tudo não é possível, porque nós não somos iguais em tudo. E no que diz respeito ao casamento, quando Deus estabelece aquilo que compete ao homem e à mulher, Ele está falando de atribuições. E eu vou dar um exemplo para vocês. Pensa num time de futebol, tá? Cada um no campo tem a sua atribuição. Se o atacante, o melhor atacante do mundo, botar a mão na bola dentro da área, o que acontece? Pênalti. Por quê? Porque a atribuição dele não é botar a mão na bola dentro da área. Porém, se o goleiro pega a bola dentro da área, o que acontece? Nada. E às vezes até é elogiado, né? Quando ele pega aquela bola que está entrando, ele pega e ele é elogiado. Por quê? Cada um tem as atribuições. Quem decide quem bate o pênalti é o capitão, a atribuição dele. Agora, se o técnico do lado de fora olha para o capitão e fala, sai e senta no banco, ele vai ter que obedecer. Então Deus estabeleceu atribuições para que houvesse ordem na família. Nós queremos ter ordem na sociedade e nós temos ordem em todas as instâncias da nossa vida. Você tem ordem no seu trabalho, onde você trabalha, cada um tem a sua função, sim ou não? Quem aqui tem chefe? Fala assim. Pergunta para vocês, o seu chefe é melhor do que você? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, gente. O seu chefe é melhor do que você? Não. Mas por que quando ele fala alguma coisa, ele tem uma atribuição diferente de você? Porque alguém delegou a ele um papel de dar certos direcionamentos. Então, se ele não desempenhar bem o seu papel de chefe, a coisa não vai dar certo no seu trabalho. Chefes omissos, chefes que não cumprem com com aquilo que é esperado em termos de liderança, chefes que acham que você liderar é você mandar em vez de você estimular, e por aí vai. No casamento é a mesma coisa. E quando a gente começa a deixar de fazer aquilo que Deus espera de nós no casamento, e quando a gente faz aquilo que Deus não quer que a gente faça, mas sim o nosso cônjuge, nós geramos atrito. Atrito, atrito. Homem, seja homem. Mulher, seja mulher. Nem homem nem mulher são superiores um ao outro. Nenhum é mais importante, nenhum é mais inferior. Isso não existe. Aquela história de que submissão da mulher no casamento é sinal verde para ser escrava do marido, isso é um pensamento absurdo de quem não entende o que é submissão. Jesus foi submisso ao Pai? Sim? Ou não? Sim. Deus mandou ao mundo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, não é isso? Jesus foi submisso ao Pai em tudo. Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade, não é isso? Agora, Jesus é inferior ao Pai? Não. Eles são iguais. É um dos grandes mistérios da Trindade, mas eles são iguais. Não há superioridade ou inferioridade na Trindade. E no casamento, o casamento é um reflexo da Trindade. Não há superioridade, mas há atribuições. Quando vocês orarem ao Pai em meu nome, não é Jesus em nome do Espírito Santo. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Pai em nome de Jesus. Há atribuições aí, entendem? Então nós não estamos falando de natureza, estamos falando do papel de cada um. E quando nós não desempenhamos o nosso papel, geramos atrito, crise. E aí eu pergunto para você, em que você tem errado no seu casamento? Será que você tem errado em ações? Será que você tem errado em omissões? O que o seu cônjuge vive cobrando de você e que você nunca faz? Você tem errado por inversões? Você tem cumprido tudo aquilo que era esperado de você? Mas eu já estou assim, isso já é assim há 15 anos, agora já acostumou.
para com isso. Para com isso. Romanos 12:2. A renovação da mente, aquela que nos permite experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela não tem prazo de validade. Ela pode acontecer no primeiro ano de casamento, ou no 20º ano, ou no ano número 50, no 50º ano. Sempre é tempo de mudar. E sempre é tempo de mudar para melhor. Se você se conforma com os seus erros, você está tomando uma atitude que vai contra o Evangelho de Jesus. Porque arrepender-nos dos nossos pecados é algo que deve ser feito até o último respiro da nossa existência. Amém? Muito bem. Então, tendo visto isso, eu quero... Opa, foi para o lado errado. Inverti a ordem. Está vendo como evitar, né? Eu quero agora ver com você, tendo entendido isso e tendo você analisado a sua vida, e eu espero que enquanto a gente esteja aqui falando, dentro da sua cabecinha você esteja passando o filme da sua vida, das suas atitudes, em que você tem errado, nós vamos ver biblicamente, tá? Não vou falar, de novo eu faço questão de frisar isso, o que eu vou dizer aqui não é psicologia, não é autoajuda, é Bíblia. Biblicamente, como você pode evitar que você continue cometendo esses erros que você percebeu aí no teu coração que você vem cometendo, talvez desde que você casou? Dá para parar de cometer aqueles erros de cabeceira? Dá. Biblicamente, dá. Eu vou mostrar para vocês aqui. Porque quando você evita futuros erros, quando você detecta um erro nas suas atitudes, e você cessa esses erros, você está evitando que futuras crises aconteçam. Você está evitando que mais atrito continue a acontecer. Você está evitando que lá na frente tudo desmorone. E também, como consertar o estrago? Porque eu falei, o evitar erros é daqui para frente. Agora, como consertar estragos? Agora é daqui para trás. Porque de repente você vai se dar conta agora, o Espírito Santo está tocando no teu coração, e você está percebendo aquele erro que você vem cometendo desde o começo do seu casamento, que você está acomodado cometendo, que a sua esposa e seu marido reclamam sempre de você, mas você não tem dado a mínima, não tem percebido a importância de consertar isso, e por causa disso, ao longo do tempo, já veio estragando um monte de coisa. Talvez hoje o seu casamento esteja muito mal das pernas, porque vocês vêm cometendo erros ao longo dos anos que se acumularam, e vocês chegam num ponto que você fala que não tem mais jeito. Biblicamente tem. Sempre tem jeito para tudo. Não importa qual foi o erro, se foi adultério, se foi desrespeito, se foi torrar o dinheiro da família no cartão de crédito todo mês, dá para consertar. Como? Vamos ver agora. A melhor ferramenta, vamos falar primeiro sobre como evitar erros, tá? A melhor ferramenta para prevenção, para evitar que novos erros aconteçam, chama-se arrependimento. Conceito bíblico fundamental. O arrependimento verdadeiro evita futuros erros. A única maneira bíblica de você continuar cometendo o mesmo pecado que você vem sempre cometendo é você se arrepender. Agora, assim como nós falamos aqui ontem, de que nós entendemos pouco o conceito de perdão e por isso pouco praticamos, muitas vezes nós achamos que sabemos o que é o arrependimento e não nos arrependemos biblicamente porque nós não entendemos de fato o que é o arrependimento. Geralmente, nós achamos que remorso é arrependimento e remorso não é arrependimento. Eu quero falar aqui agora para você, eu vou mostrar a diferença. 2 casos bíblicos que mostram o que é arrependimento e o que é remorso. Quem foi o maior traidor de Jesus? Como era o nome dele? O maior traidor de Jesus foi? De novo? Não. O maior traidor de Jesus não foi Judas, foi Pedro. Porque Judas traiu Jesus
uma vez. Pedro traiu 3 vezes. Quem mais traiu Jesus foi Pedro. Interessante isso, né? Mas quando a gente fala do traidor, automaticamente você fala de Judas. Por quê? E eu vou mostrar para vocês por quê. A Bíblia diz que quando Judas caiu em si e viu que a traição que ele tinha cometido contra o seu mestre ia degringolar para a morte dele, a Bíblia diz e usa esta palavra: cheio de remorso, ele foi e enforcou-se. Então, Judas caiu em si, teve a percepção do seu erro, mas o que ele fez com essa percepção? Nada. Ele fez algo que não resolvia absolutamente nada. Ele se matar resolveu o problema de Jesus? Não. Ter se enforcado não resolveu nada, porque o remorso nos leva do nada ao lugar nenhum. Então o remorso é a percepção do erro que para na percepção, não gera nenhum desdobramento. O arrependimento não. O arrependimento, ele é a soma de uma percepção do erro e de uma atitude, no sentido de corrigir aquele erro e de não permitir que aquele erro continue acontecendo. Uma pessoa arrependida não é uma pessoa que chora. Eu pequei, eu errei, e as lágrimas descem. Isso pode muito bem ser remorso, se ela sai por aquela porta e continua cometendo os mesmos pecados. O arrependimento é demonstrado não quando você chora diante da percepção do seu erro. O arrependimento verdadeiro é demonstrado quando você chora e depois você muda e para de cometer aquele erro. E é interessante, eu estava conversando ontem com o pastor Paulo, sobre isso. Uma das cenas que eu acho mais lindas da Bíblia. Quando Jesus encontra Pedro depois da sua ressurreição, às margens do Mar da Galileia, eles pegam lá umas manjubinhas, estão lá fritando, fazendo aquela sardinha frita. E aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Quando Jesus pergunta isso, era uma pergunta retórica, ou seja, aquela que você já sabe a resposta. Porque Jesus tinha a capacidade de olhar o coração de Pedro. E Jesus sabia que Pedro estava verdadeiramente arrependido. Que ele estava disposto a nunca mais cometer o pecado dele. Qual foi o pecado dele? Trair. Porque Pedro, a Bíblia fala, né, que quando o galo cantou após a terceira traição de Pedro, os olhares dele se cruzam e Pedro chora amargamente. O Espírito Santo vai no coração dele, pá! E ali ele faz aquele voto pessoal de nunca mais trair o Senhor. E é isso que Deus quer da gente. Que a gente caia em si e cesse aquele erro. Mesmo que seja um erro que você comete há anos. Para! Por amor ao seu casamento. Pedro, ele olha para Jesus nas margens do Mar da Galileia e ele fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu fico imaginando Pedro ali, sem ter coragem de erguer os olhos para olhar nos olhos do mestre, olhando para o chão. E aí ele vai de novo: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo. E aí quando Jesus sela aquele arrependimento, sabe o que ele vira para Pedro? O grande traidor: tu me amas, Pedro? Ou seja, tu estás arrependido? Então agora você vai ser um pastor. Apacenta o meu rebanho. Coisa linda! Né? Ontem a gente falou sobre essa coisa de pega o pecador e joga ele fora, bota no leprosário, manda ele para o quinto dos infernos. Mas quando ele se arrepende de fato, o que Jesus pega é levantar, restaurar e fala: agora vai pastorear, não as tuas ovelhas, as minhas ovelhas. Ele deu um cargo de confiança para Pedro, o grande traidor. Isso é lindo, isso é emocionante, estou todo arrepiado aqui, de verdade. Isso é extraordinário. Então, se você quer parar de cometer os erros que você vem cometendo ao longo dos anos e que você sabe que está somando para a infelicidade, para o problema, para a crise, o que você precisa é de um arrependimento sincero. Cair em si e parar. Para com isso. Arrependa-se.
Eu não vim aqui para trazer 7 passos para a felicidade. Eu vim trazer a mensagem da cruz, que se baseia em quê? Arrependa-se. Confessa o teu pecado para o Senhor e mude hoje. E haverá festa no céu entre os anjos de Deus, quando você se arrepender do seu pecado, parar de praticar esse pecado e parar de causar atrito, erosão e desmoronamento na tua casa, junto à pessoa que Deus deu para você cuidar. Porque essa pessoa que tem uma aliança com o teu nome no dedo é quem tem que segurar a tua mão no teu leito de morte. Trate bem essa pessoa e arrependa-se do teu pecado. A vida cristã não é só aleluia, vitória, ó Deus, me ama, Senhor, me ama, Senhor. Também é isso, mas também é tomar vergonha na cara. Porque vir para a igreja e ficar aqui, Senhor, ó Deus, aleluia, glória a Deus, dá paz do Senhor, e chegar em casa e não ter paz nenhuma, e você infernizar a vida do teu cônjuge, isso não é papel de crente. Converta-se dos teus maus caminhos. Já! E sorria, porque isso é bom para você e para o teu casamento. Alguns impedimentos, coisas que muitas vezes dificultam a gente botar o arrependimento em prática, ou seja, a gente cair em si e parar de cometer os absurdos que a gente comete e que ferem o nosso cônjuge. Primeiro, é a estratégia do Éden, que é viver culpando sempre o outro. Adão, o que você fez? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Eva, o que você fez? Senhor, foi a serpente. A gente está sempre, tirando de nós a responsabilidade pelos nossos erros. Não, Senhor, eu comi o fruto da árvore, pequei. É por isso que quem é chamado de homem segundo o coração de Deus não era Adão, foi Davi. E Davi pecou tanto quanto Adão, só que Davi se arrependia e mudava. Se esforçava. Deus, afasta de mim as transgressões. É isso que faz nós, pessoas segundo o coração de Deus. É abraçar a nossa humanidade, mas agir de acordo com a nossa santidade. E a gente fica apontando só para o outro. Então, se eu sou culpado, se eu erro por não ser atencioso demais, eu vou dizer que o outro que é carente demais. Se eu erro porque eu só fico acusando a pessoa de ficar olhando para outras pessoas, não, é porque é ciumento demais. É um bagunceiro, não, é porque ele é chato com as coisas da casa, reclamona. É porque eu fico horas aqui vendo futebol, fofocando, não, na verdade é porque não me dá o meu espaço. E assim vai. Você é gastadeira, estoura o orçamento familiar sempre. Não, é porque ele é um pão duro. E a gente fica sempre jogando para o outro a responsabilidade pelo nosso erro. O nosso erro é nosso e cabe a nós jogar no lixo. Só há arrependimento quando há humildade. Sabe quem não se arrepende? É o arrogante, que não admite que está cometendo erros. A culpa é sempre do outro. E eu não conheço uma pessoa na face da terra que não tenha responsabilidade sobre os seus atos. Então pare de sempre que você for conversar sobre algo, e quando um erro seu for apontado pelo seu cônjuge, você vem com aquele papo. Mas você... meu amigo, se você fala, mas você... não vai ter arrependimento. Arrogância, falta de humildade, soberba, altivez, tudo aquilo que Deus abomina. E o teu pecado continua no teu coração, influenciando as suas ações, as suas omissões e as suas inversões. Ou outro tipo de defesa que a gente tem para a gente não ter que se arrepender e dar o braço a torcer que nós estamos errando, é viver sempre se justificando. Ou seja, é sempre aquela boa desculpa que serve como uma blindagem para a gente continuar errando. Não, porque foi assim que eu fiz toda a minha vida de solteiro. Ok, mas você não está mais solteiro. Porque a minha mãe fazia assim para você. Então casa com a sua mãe.
A gente está sempre arranjando uma boa desculpa para justificar os erros que a gente continua cometendo, enquanto a erosão está acontecendo. E a nossa boa desculpa não está ajudando em nada. E a gente não se arrepende. E por não se arrepender, continua cometendo os mesmos erros. A pergunta é, aonde isso está te levando? Em que essa postura está contribuindo para a tua vida conjugal? Arrependa-se. Então pensa aí dentro do teu coração. Em que você precisa se arrepender? Porque eu sei que o Espírito Santo está falando para você. Você pode até não admitir. Você não vai dar o braço a torcer. Mas aí dentro de você, você sabe o que você faz. De que você precisa se arrepender? Bom, o arrependimento é o caminho bíblico para você não continuar cometendo os erros que você comete e para você prevenir novos atritos, novas erosões, novas crises, novas mágoas, novas feridas, mais distanciamento, evitar crise conjugal. Mas e com relação àquilo que já aconteceu? E com relação à traição da sua esposa? E com relação às agressões do seu marido? Tudo aquilo que já está na sua história, já faz parte da sua vida. O que você faz com isso? Tem como você criar paz a respeito de tudo que já aconteceu? Tem. E o segredo para isso é uma coisa chamada, isso aqui já passou, chamada perdão. E perdão, como nós vimos aqui ontem, não é uma coisa bonitinha. Perdão são atitudes concretas que você precisa fazer. Entenda uma coisa, o perdão é a única ferramenta possível para a restauração de um casamento destruído. Pois o perdão conserta os erros do passado, não apaga. Você não vai ter amnésia. Você não vai esquecer que eles aconteceram, mas ele conserta. Ele permite que haja paz. Onde houve atrito, onde houve agressão, onde houve ofensa, onde houve desleixo, onde houve desrespeito, onde houve diminuição, onde você não cumpriu o seu papel, o perdão apaga isso. Você não vai encontrar nenhum casal na face da terra que conseguiu sobreviver a uma crise conjugal gerada por atritos onde não houve perdão. Impossível. O perdão é fundamental. Mas para perdoar, você tem que entender o que é perdão. Para pôr em prática o perdão, você tem que pôr em prática aquilo que a Bíblia chama de perdão. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. O que é perdão? Biblicamente, qual é a definição de perdoar alguém? O que significa você perdoar a traição da tua mulher, a agressão do teu marido, a ausência do seu marido em casa, o desleixo da tua esposa com a família? O que significa isso na prática? Biblicamente, Jesus contou uma história, uma parábola, de um homem que devia muito dinheiro a um rei. E quando ele chega diante desse rei, o governante vai cobrar dele essa dívida, ele fica desesperado e pede perdão. O que aquele líder faz? Ele cancela aquela dívida. Ele pega, rasga, joga no lixo, fala: você não me deve absolutamente nada. No Império Romano havia um documento, quando você contraía uma dívida com alguém, chamado escrito de dívida. Era um escrito que demonstrava a dívida que você tinha. E quando você conseguia pagar aquela dívida, eles escreviam uma palavra grega lá embaixo, tetelestai. Sabe o que significa? Está consumado. Ou seja, não tem mais dívida. Paga, zerado. Quando Jesus, ele na cruz, fala está consumado, é a isso que ele estava se referindo. É como se a dívida da humanidade com o pecado, ali nele, estivesse paga. Rasgou-se a dívida da humanidade com o pecado. Então, biblicamente falando, perdoar é cancelar uma dívida. É isso.
Perdoar é cancelar uma dívida. Quando você agrediu a sua esposa, você entrou em dívida com ela. Uma dívida moral, uma dívida espiritual. Quando você agrediu o seu marido, você contraiu uma dívida com ele. E o acúmulo de agressões, de erros, de mágoas, de ofensas, foi fazendo uma dívida que parece impagável. E não só parece, ela é impagável, porque nada do que você possa fazer vai pagar essa dívida. Então o que você tem que fazer se você não pode pagar? Você tem que cancelar essa dívida. Tetelestai. Eu te perdoo. Você não me deve mais nada. Sabe quando você sabe que uma pessoa perdoou verdadeiramente outra? Se a pessoa fala assim, eu perdoei, mas eu ainda quero que ela venha pedir desculpas a mim. Ela não perdoou. Porque perdoar é cancelar uma dívida. Ou seja, ela não te deve mais nada. Não te deve um pedido de desculpas, não te deve uma atitude, não te deve nada. É você chegar, aquela pessoa vir depois falar com você, eu queria que você me desculpasse. Você falasse, desculpar de quê? Você não me deve mais nada. Perdoar é uma atitude sua para com o outro. Como nós falamos aqui, não é algo que dependa do mérito de quem você está perdoando. É algo que depende da graça que está no teu coração. Então você vai cancelar essa dívida impagável. Você vai olhar para o teu cônjuge e você vai virar para ele e você vai dizer, meu amor, você errou muito e você me machucou muito. Mas nesse momento, isso claro, se você estiver falando de coração, porque da boca para fora não conta. Mas neste momento, eu quero cancelar a dívida que você tem comigo. Ou seja, está tudo zerado. Passa o sinteco. Sabe quando você tem um chão todo cheio de buraco na tua casa, de madeira, e você vem e passa o sinteco, fica aquela coisa linda, brilhante. Já passaram o sinteco em casa? Sabe como é? É isso. Tudo brilhante, refletindo a luz do perdão que Jesus espera que nós concedamos para quem nos ofende. Quando você cancela essa dívida, você cancela essa dívida junto à pessoa que te deve e junto a Deus. E quando você ora a Deus, você diz, Senhor, neste momento eu quero perdoar tudo o que o meu cônjuge fez comigo ao longo desses anos. Você também diz para Deus assim, Senhor, e essa dívida que ela contraiu comigo aí, porque tudo o que a gente faz na terra também é anotado nos céus. A Bíblia diz que a gente dará contas de cada palavra que sair da nossa boca. No dia do juízo, tudo aquilo que a gente fez vai ser cobrado. Mas aí você vira para Deus e fala assim, Senhor, eu estou perdoando esta pessoa. Apaga esta transgressão do teu livro. Em nome de Jesus. E assim como Deus, a gente tem um ditado popular que a gente fala, Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento, né? Isso não está na Bíblia não, isso é invenção de gente. O que a Bíblia diz é que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E dali aquilo não sai mais. E é interessante que quando você vai em fossas abissais no oceano, onde a profundidade é tão grande que a pressão é impossível do ser humano chegar até lá, porque a pressão esmagaria. Se você joga um relógio ou alguma coisa, aquilo vai afundando, chega uma certa altura que aquilo se desintegra na profundidade. Porque a pressão é tão grande que aquilo esmaga os objetos e desintegra. E eu gosto de entender essa fala bíblica, que Deus joga nossos pecados no fundo do mar dessa forma, que o nosso pecado vai lá para o fundo e lá a pressão é tão grande que se desintegra. E aí a pessoa que foi perdoada vira para Deus e fala assim, Senhor, me perdoa pelo erro que eu cometi com a minha esposa, com o meu marido, e Deus olha para você e fala assim, que erro, meu filho? Não sei do que você está falando. Ela já te perdoou, está apagado. E aí você conserta os erros do passado, através do perdão. E já indo para o final, algumas realidades sobre o perdão que eu preciso falar. São realidades que quando eu lancei o perdão total, muitas pessoas me perguntavam. E aí por isso, no perdão total no casamento, eu coloquei essas informações para esclarecer as pessoas. E eu quero pontuar com vocês esses pontos aqui.
alguns pontos importantes sobre o perdão no caso do seu cônjuge. Primeiro, perdão não depende de merecimento da pessoa que está sendo perdoada. Depende da graça que há no coração daquele que perdoa. Então, perdão quem estava aqui ontem, eu disse isso aqui ontem, mas eu preciso repetir para os que não estavam. Você não tem que perdoar a pessoa porque ela merece ser perdoada. Você tem que perdoar porque você tem a graça de Deus no teu coração. Porque quando Deus perdoou você dos seus pecados, você merecia ser perdoado? Não. Você foi perdoado dos teus pecados pela graça que há no coração de Deus, fruto do seu amor. Sabe o que você fez para ser salvo? Nada. Ele fez tudo. Ele foi para a cruz. Você estava morto em delitos e pecados. Ele olhou para você e te amou. E te perdoou. E a restauração veio com o perdão dele. Do mesmo modo, você tem que olhar para o seu cônjuge, tudo o que ele cometeu no passado. E você o ama, você o perdoa, e tudo se faz novo. E casamento, assim como a tua vida, toda torta, toda quebrada, toda arrebentada, foi restaurada pelo perdão que veio de Deus por causa de sua graça, o passado do seu casamento será restaurado quando você puser em prática o perdão, que é fruto da graça, que é fruto do amor que há no teu coração. Então você não perdoa o seu cônjuge pelo que ele fez, pelo que ela fez, porque ele é merecedor desse perdão. Ele merece que você cancele essa dívida. Não. Você perdoa porque no teu coração tem a graça de Deus. E aí vai haver restauração. Porque é o amor que cobre a multidão de pecados. Jesus vira-se para um homem, ao olhar para uma pecadora que chorava arrependido, e ele fala para ele assim: aquele que muito foi perdoado, muito ama. E quando você perdoa no teu casamento, você está fazendo brotar a semente do amor. Segunda coisa importante. Nós achamos que para perdoar alguém, depende da gente sentir a vontade de perdoar. Ah, não, eu quero, olha, eu até entendo que eu tenho que perdoar, mas eu ainda não senti de verdade no meu coração, eu ainda estou com raiva. Se você pensa assim, é porque você aprendeu errado sobre perdão. Eu acho engraçado como nós, cristãos, dependemos do sentimento, do saber alguma coisa. Às vezes você já ouviu, ou talvez você tenha orado dessa maneira, ou você já ouviu alguém orando assim: puxa, eu não estou sentindo a presença de Deus já tem algum tempo. Já ouviu assim? E aí você vai orar para Deus e fala assim: Deus, eu não estou sentindo a tua presença. Já aconteceu isso, gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Fala não ou sim, escolhe um, vai lá, sim ou não? Então você já viu ou você já passou por isso? Deus, eu não estou sentindo a tua presença. Aí você chega para o pastor: pastor, eu não sinto a presença de Deus, será que eu cometi algum pecado? Tem semanas que eu oro e aquela coisa, não sinto nada, acho que Deus me abandonou. Só que aí você olha para a Bíblia e Jesus, nas suas últimas palavras antes de ascender aos céus, ele fala com você assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou na nova versão transformadora que eu uso e eu gosto mais, ele diz: eis que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Todos os dias significa domingo, sim ou não? Só domingo. Eis que eu estarei convosco aos domingos até o fim dos tempos, é isso? É segunda, quarta e sexta? Terça, quinta e sábado? Todos os dias significa que dias? Todos. Hoje faz parte de um dos dias que ele listou? Sim. Então você olha e você fala: será que Jesus mentiu para mim? Porque ele disse que estaria comigo, mas eu não estou sentindo a presença dele.
Está vendo a diferença entre você sentir e você saber? Nós não somos cristãos porque a gente sente. A gente é cristão porque a gente sabe. Deus, eu não estou sentindo nada, mas eu sei que Tu és comigo, porque o Senhor disse que seria. Você não tem que sentir nada, você não tem que sentir um arrepio. Arrepio que dá é lufada de vento. Você tem que saber. Então você não tem que sentir nada para perdoar o seu cônjuge. Você tem que perdoar porque Deus espera que você perdoe. Deus, eu estou com raiva ainda, mas eu quero perdoar porque é o certo. Se você, meu irmão, minha irmã, espera sentir alguma coisa para fazer o que é o certo biblicamente, muitas coisas você nunca vai saber, nunca vai fazer, desculpa. Não espere sentir nada, perdoe porque é o que Deus espera, é o que Deus quer. Deus quer reconciliação, Deus quer restauração, Deus não quer punir, Deus não quer destruir, Deus quer curar, Deus quer restaurar. Ele saudava, quando ele chegava nos ambientes, ele falava: que a paz seja com vocês. Para pensar atentamente nisso. Não é uma saudação tipo, bom dia, aquela coisa, tudo bem? Não. Tudo bem mesmo assim. Não é que nem a gente que fala tudo bem sem querer saber a resposta. Jesus falava porque isso era importante. Jesus chegava e falava: que a paz. Que paz é essa? É aquela paz que ninguém consegue entender. É uma paz que está acima de todo entendimento humano. É uma paz sobrenatural. Que a paz, essa paz, esteja com vocês. Aí a gente chega aqui e fala: graça e paz. Você nem está prestando atenção no que você está falando. Você sabe o que significa graça e paz? Isso é profundo, com profundas implicações na nossa relação com Deus e com o próximo. Não fale jargões que você não está prestando atenção. A paz do Senhor. Qual paz? Quer a paz do Senhor? Perdoa o teu cônjuge e a paz vai reinar no teu lar. Eu vou repetir. A paz do Senhor. Perdoa o teu cônjuge e a paz do Senhor se fará manifesta no teu lar. Amém? Não espere sentir nada para perdoar. Perdoe porque é o certo. Perdoe porque você quer imitar Cristo. Perdoe porque a natureza de Deus é perdoadora. E se nós precisamos nos conformar à natureza de Cristo, precisamos perdoar para que venha a paz. Outra coisa, perdoar não é esquecer. Perdoar não é sentir amnésia. Você já perdoou a sua esposa? Não, porque eu ainda me lembro do que ela fez. Ok. Você acha que quando Deus se esquece dos nossos pecados, Ele tem uma amnésia assim, Ele faz tum? Não. Claro que Deus se lembra, Deus sabe tudo. Quando Deus usa essa palavra, esse termo antropomórfico, ou seja, algo da realidade humana para que a gente possa entender o que Ele estava falando, quando Ele fala, não me lembro mais dos teus pecados, significa que aquilo de que eu me lembro já não tem mais nenhuma relevância. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem o que é isso. Quem já queimou a mão aqui? Faz assim. Você já queimou a mão? Fez aquela bolha, estourou, doeu. Você lembra desse episódio? Pode ter sido no fogão, ou mexendo no motor do seu carro, espirrou uma água quente. Você lembra desse momento? Doeu? Sim ou não? Doeu. Você lembra da dor? Foi ruim, não foi? Só que aí o que aconteceu? Você passou pomada, você foi tratando, você desinfetou, foi cicatrizando. Aí eu pergunto para você, está doendo ainda? Aquela dor ainda está doendo aí, da queimadura? Sim ou não? Não. Perdoar é isso. Você vai se lembrar. Mas os efeitos não vão se fazer mais presentes. Isso é o perdão. Então não ache que você vai esquecer o que aconteceu. Use a lembrança do erro, do pecado, do atrito, da mágoa, para construir algo novo. É lindo que na genealogia de Jesus
Sabe quais são as mulheres que aparecem na genealogia de Jesus? Primeira, aquela que era mulher de Urias, Batseba. Vocês sabiam que Jesus é descendente da sua linhagem por Salomão, que era filho de Davi com Batseba, a mulher do adultério? E qual é a outra mulher? Raabe, que era mãe de, se não me engano, posso estar errado, não era mãe de Obed, não é isso? Que era o pai de Jessé, que era o pai de Davi. Estou certo, pastor? Então Raabe, a prostituta Raabe, era da família de Jesus. Que coisa linda! Na genealogia de Jesus, tem uma mulher que adulterou e tem uma prostituta. Vocês acham que isso é à toa? Ou vocês já pararam para refletir sobre isso? Deus pega os erros do passado para construir algo maravilhoso lá na frente, no futuro. Deus quer que você erre? Não. Mas quando você erre, Ele usa isso e Ele constrói algo novo. Se você sujou o chão de esterco, Ele vem e Ele planta uma semente. E daquele esterco vai nascer uma árvore frondosa. Deus é especialista em mudar a desgraça em graça. Entende? Então, não temos que esquecer o que aconteceu. Temos que usar a lembrança do que aconteceu para construir algo novo e positivo. E por último, perdoar é um esforço árduo. Se você espera ser fácil para perdoar, você não vai perdoar nunca. Porque é o perdão que traz a paz. E não ter paz para depois ter perdão. A ordem dos fatores altera o produto, sim. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem por que é isso. Nós nascemos com o pecado na nossa vida. O pecado original veio dentro de todos nós. E o pecado original, a nossa natureza humana, a maldade com a qual nós nascemos, nos leva a reagir a um erro cometido contra nós, cometendo outro erro e pagando na mesma moeda. O ser humano, por natureza, é mau e vingativo. Sim ou não? Nós somos vingativos. A gente quer pagar na mesma moeda. Difícil é aquela pessoa, desse exemplo aqui, vou dar de novo. Você está andando no supermercado, vem aquela pessoa e tum, com o carrinho no seu pé. Você vira e fala assim, eu te perdoo em nome de Jesus. Não é assim que você faz? Ou o nosso primeiro impulso é, tá pensando o quê? Não olha, não é isso. Por quê? Porque o nosso impulso é da revanche, é da vingança, é de pagar olho com olho. Então, para a gente, imagina o Rio Paraguai. Hoje eu passei no Rio Paraguai. É um rio caudaloso, né? A gente vê aquelas plantas descendo. A vingança que a gente tem no nosso coração, o nosso impulso de reagir, pagando na mesma moeda um erro cometido contra nós, é como o fluxo daquele rio. Se você se vinga, é fácil. Você solta pés e mãos e vai boiando correnteza abaixo. Perdoar é contrariar a nossa natureza humana e ir na contracorrente do que os nossos impulsos nos levam a fazer. Então, perdoar é você nadar correnteza acima. Amanhã, faz essa experiência. Bota seu maiô, sua sunga, o que for, vai ali no Rio Paraguai e tenta nadar correnteza acima. Eu não te dou 5 minutos para você estar exausto. Estou certo ou estou errado? Porque é ir contra a corrente. Perdoar é exercer algo que é da natureza de Deus, não é da natureza humana. Então, para você perdoar é difícil, exige esforço, existe lágrimas, às vezes exige sangue. Mas é assim, porque a gente espera o evangelho dos corinhos do diante do trono, né? É só aleluia, glória a Deus, ó Pai, ó Senhor, não sei o que, tudo é lindo, maravilhoso, é só vitória, é só bênção. Não é esse o evangelho da Bíblia. Esforço. O reino de Deus é tomado por... Não fui eu que escrevi isso. Então nós temos que ter em mente a importância dessas realidades. Então eu quero pedir agora uma coisa para vocês. Sente junto com o seu cônjuge
Se você não está com o seu cônjuge aí, vai ser um exercício dentro de você. Mas se você estiver com o seu cônjuge, chega bem juntinho dele, abraça ele. Se você, inclusive, que eu vou falar para vocês conversarem algo agora, que vocês, se vocês tiverem, acham desconfortável de conversar e outros ouvirem, você pode sentar mais para cá, temos bastante espaço aberto, se afasta, ou então simplesmente chega no ouvido aí e eu vou passar algumas coisas aqui para vocês refletirem. Faça isso agora, senta junto. Eu vou falar algumas questões, preste atenção no que eu vou falar, guarde dentro de você o que é mais importante e agora você vai falar com o seu cônjuge. Detalhe, nada do que você vai falar vai ser sobre ele, vai ser só sobre você. E se você sentiu no seu coração, se você sentir no seu coração uma necessidade real de pedir perdão por algo, fale isso. Se você sentiu necessidade de dizer, de verbalizar alguma coisa, fale isso. Conversem. Eu vou dar poucos minutos para isso. Primeiro, você tem errado com o seu cônjuge por ações? Pensa nisso. Você percebeu ao longo aqui da palestra que você tem errado com o seu cônjuge com ações? Se você percebeu, converse com ele. Segundo, você tem errado com o seu cônjuge por omissões? Você percebeu que você deveria estar fazendo algo que você não faz e essa omissão tem gerado atritos e problemas no seu casamento? Talvez fosse bom você falar sobre isso agora. Terceiro, você tem errado com o seu cônjuge por inversões. O que você deveria estar fazendo que você não está fazendo? Você assumiu o papel do seu marido, você assumiu o papel da sua mulher e não tem desempenhado o seu papel como Deus e o seu cônjuge esperam de você. Quarto, de que erros no seu casamento, do passado e talvez do presente, você ainda não se arrependeu e que você viu a necessidade de se arrepender urgentemente. E por último, você já perdoou os erros do seu cônjuge? Se você sente a necessidade de perdoar o seu cônjuge e você quer dizer isso para ele agora, diga. Então eu vou dar alguns minutinhos. Peço desculpas novamente por avançar um pouco no horário. Eu sei que está tarde, mas eu acho importante esse momento. Eu vou dar para vocês exatos 5 minutos e depois nós vamos orar. Conversem entre vocês, fiquem à vontade. Muito bem. Se você puder já ir para a conclusão, eu vou fechar aqui a nossa conversa. Evidentemente, gente, que essa conversa de 5 minutos, ela não dá para resolver tudo. Mas eu sempre faço muita questão de, no final dessa palestra, fazer esse momento, porque às vezes a gente se esqueceu de fazer isso na nossa vida conjugal. O que vocês fizeram aqui foi só uma provinha, mas eu quero incentivar vocês a fazer disso que você fez aí agora uma disciplina na tua vida conjugal. Sempre tirar um momento para sentar junto, no silêncio, longe dos filhos, longe da internet, longe das redes sociais, longe do jogo de futebol, longe da novela. Parar, conversar, dialogar sem bater boca, colocar essas questões, conversar estas coisas que são fundamentais. Orar junto, ter um momento para deixar o Espírito Santo falar ao nosso coração, se arrepender, perdoar, porque o arrependimento e o perdão são a chave para a paz no nosso casamento, porque consertam os erros do passado e evitam os erros do futuro. É simples, embora não seja fácil. E se você colocar isso em prática, eu desafio você a, sei lá, daqui a 1 ano eu volto aqui e você vai dizer para mim a diferença que isso, debaixo do poder de Deus, fez na vida de vocês. Então eu quero incentivá-los a isso. Vamos orar? Você pode, por favor, fechar os seus olhos? Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Teu amor é uma coisa tão incompreensível para nós, que por mais que tentemos imitar a Tua forma de amar, nós não conseguimos. Obrigado porque esse Teu amor nos ensinou tantas coisas. Esse Teu amor nos mandou Cristo. Esse Teu amor nos deu a palavra. Esse Teu amor nos instiga a seguir as palavras que o Cristo nos disse. Senhor, e dentre esses ensinamentos estão a necessidade da paz, do perdão, do arrependimento, da restauração. Que nós possamos fazer do nosso lar, do nosso casamento,
um ambiente de alegria, de paz, consertando todos os buracos que já foram feitos na estrutura, restaurando a encosta, para evitar o desmoronamento e até mesmo reforçando essa encosta, para que as ondas que venham no futuro não façam erodir mais. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos deu a alegria do casamento. O Senhor nos deu uma pessoa para chamar de nossa. Que nós saibamos honrar esse presente. E por mais que o nosso cônjuge tenha errado conosco, e por mais que nós tenhamos errado com o cônjuge, obrigado pela possibilidade de sempre recomeçar, sem esquecer do passado, mas usando o passado a favor do futuro, olhando para Raabe e a Batseba da nossa história conjugal e transformando aquilo no nosso Jesus Cristo. Me ajuda, Senhor, ajuda cada um de nós aqui a ser um cônjuge melhor do que somos. Que haja perdão total no casamento, não perdão parcial. Que haja um perdão total para a paz do meu lar, para a edificação da nossa vida e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Que Deus abençoe a todos.